Vamos voltar a falar da pesquisa Opinar, divulgada ontem com os números que você já viu aí na reportagem do Egídio Brito para as candidaturas majoritárias. Agora vamos saber como os candidatos receberam esses números, avaliaram os números da pesquisa Opinar, a repercussão. Vamos acompanhar. O candidato Wellington Dias, do PT, que aparece na primeira posição em intenção de votos, diz que esperava um crescimento maior na pesquisa. A cada semana eu percebo um volume maior de pessoas que estão se decidindo. Outras que votavam em determinado candidato, que olha, pensei melhor, estou pensando agora em dar esse voto de confiança. O candidato Fábio Sérvio, do PSL, que aparece na quinta posição, diz ser muito cedo para falar em favoritismo. Eu acho que é um momento muito cedo ainda, né? As pesquisas têm demonstrado, na espontânea, um número muito grande de indecisos e cada pesquisa é uma fotografia do momento. Opinião também compartilhada pelo candidato Eumano Ferrer, do Podemos. O que eu vi do interior do estado, sem perguntar ao cidadão, aquele que é beneficiário do Bolsa Família, que não vota em Wellington. Primeira manifestação dos cidadãos, isso eu vi e vi. Luciano Nunes, do PSDB, foi otimista ao comentar a pesquisa. Sempre muito feliz e grato pela lembrança dos piauienses e sempre crescendo, né? Nós estamos aí a cada pesquisa mostrando o nosso crescimento, um crescimento com consistência. O candidato Walter Alencar, do PSC, comentou a sétima posição dele na pesquisa. Eu sinto-me muito honrado por ter o reconhecimento como um candidato novo e que nunca tive disputando nenhum pleito eleitoral e já apareço em todas as pesquisas. Sueli Rodrigues, do PSOL, também comentou a pesquisa. A nossa mensagem está chegando um pouco mais a um número maior de pessoas, né? E isso amplia um pouco, e isso atende à nossa expectativa. Mesmo aparecendo na penúltima posição, o candidato Romualdo Seno, do Democracia Cristã, também foi otimista ao comentar a pesquisa. Tenho certeza absoluta que nos próximos 15 dias vamos virar o jogo, vamos chegar a 15, 16 ou até 20%, vamos ficar em segundo lugar e vamos para o segundo turno. Já em relação à pesquisa para o Senado, o candidato Ciro Nogueira, do Progressista, agradeceu à população pelo resultado. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado na minha caminhada, a forma como vocês têm me recebido nas suas casas, residências, nas caminhadas. Eu fico muito feliz. O candidato Marcelo Castro, do MDB, comentou o crescimento dele na pesquisa. Eu aumentei numa semana 87%. Ou seja, de todos os candidatos a senador, o que mais cresceu fui eu. Já o candidato Robert Rios, do DEM, disse que irá esperar o resultado nas urnas. Aquilo que nós estamos vendo são dezenas e dezenas de pesquisas. De meia e meia hora são uma pesquisa e cada pesquisa traz um número diferente. Então eu agora vou esperar a pesquisa do dia 7 de outubro, a pesquisa do eleitor na urna. O candidato Dr. Pessoa, Elivaldo, do Solidariedade, não quis comentar o desempenho dele na pesquisa. Já os candidatos ao Senado, Wilson Martins, do PSB, e Frank Aguiar, do PRB, não foram localizados pela produção da TV Cidade Verde. Vamos aqui mostrar a evolução, o gráfico de evolução dos candidatos ao governo do estado. Elivaldo, vamos ver aí o governador Wellington Dias, que tinha em 15 de agosto 41,13%, depois em 5 de setembro foi para 37,15% e agora no dia 18 aparece com 39,93%. O candidato Dr. Pessoa aparecia em agosto com 11,65%, depois no dia 5 de setembro 13,59% e agora 18,02%. O candidato Luciano Nunes, do PSDB, tinha 7,58%, foi para 10,35% e agora aparece com 11,74%. Elivaldo, o seu comentário, então, para esses números dos três primeiros colocados. Pois é, Nádia, exatamente. A gente percebe que o candidato Wellington Dias, o candidato à reeleição, ele deu uma estancada numa tendência ainda que suave, mas uma tendência de queda. Mas, em contrapartida, na oposição, o destaque foi o desempenho do candidato Dr. Pessoa, que saiu de 13, foi para 18. Cresceu 5 pontos. Foi o maior índice de crescimento de uma pesquisa para a outra. Agora, Luciano Nunes ainda está patinando, digamos assim, chegando aos 2 dígitos, mas ainda é pouco para o candidato
candidato se apresentar de forma mais competitiva. No entanto, Nádia, o cenário é de definição do pleito no primeiro turno, mas pela evolução gráfica aí dos candidatos, dos principais candidatos, percebe-se que o segundo turno não é uma possibilidade descartada, não é descartada de forma alguma. A diferença, somando os candidatos de oposição em relação ao candidato Wellington Dias, é uma diferença pequena. 5 pontos. 5 pontos. Então, a diferença é pequena para uma campanha que ainda tem aí quase 20 dias pela frente. Então, de alerta para quem está na frente, para manter esse desempenho, e desafio para as oposições que buscam levar o pleito para a decisão no segundo turno. O segundo turno, a meu ver, não é uma possibilidade descartável, é possível. Bom, a gente vê aqui, olha, crescimento dos 3 primeiros candidatos. Cresceu Wellington Dias, cresceu o Dr. Pessoa e cresceu Luciano Nunes. Vamos agora ver os primeiros colocados aí para o Senado, os números dos candidatos melhor colocados nesse momento na intenção de voto dos piauienses para as 2 vagas do Senado. Lembrando que são 2, né? A gente vai colocar aqui os primeiros colocados e, como a gente já mostrou aí na reportagem, a evolução do candidato Ciro Nogueira do Progressistas, que na pesquisa anterior tinha 16 pontos percentuais, agora aparece com 27,3, cresceu, portanto, Elivaldo 11 pontos. O Wilson Martins, do PSB, também cresceu. Na pesquisa anterior ele aparecia com 22, agora tem 26,5%. O candidato Frank Aguiar estabilizou, mesmo percentual da pesquisa anterior, 15,8%. O candidato Marcelo Castro quase duplicou a intenção de votos, aparecia com 8 na pesquisa anterior, agora tem 15,4%. E o candidato Robert Rios, que também tinha 8 na pesquisa anterior, agora tem 12,4%. Também cresceu, também um crescimento... Pode completar essa página enquanto então, Antônio José Lira, correto, Nádia. Antônio José Lira vem nesse pelotão mais embaixo da pesquisa, com 2,2%, o candidato do PSL. Marcos Vinícius, do PTC, 1,6%. Quem do Avante, 1,4%. Segue aí com mais candidatos que disputam as 2 vagas de senador. Nós temos Eliseu Aguiar, do PSL, 1,1%. Jesus Rodrigues, do PSOL, 0,9%, Nádia. Flávia Barbosa, do PRP, 0,8%. Albetiza, do PCO, 0,5%. Paulo Henrique, da Redes, também 0,5%. Genival Oliveira, do PSC, 0,4%. Gervásio Santos, do PSTU, também da mesma forma, 0,4%, e Joaquim Saraiva, da Democracia Cristã, 0,4%. Fausto Ripardo, encerrando aí a lista de candidatos, 0,3%. Não, ainda tem Lafayette Andrade, 0,3% da Democracia Cristã. Nenhum branco nulo, Nádia, um percentual ainda elevado, 37,9%, não sabe, não responde. Esse indicador também, 54,1%. Bom, eu queria realmente destacar esse percentual ainda alto, né, de indecisos, mas bem menor do que na pesquisa anterior, que era de 80% e mais de 80%. Então, a definição dos votos começa a acontecer, por isso também os percentuais dos primeiros colocados já aparecem maior. Volta para a primeira página, por favor. Leandro, só para a gente analisar os números dos primeiros colocados, esse desempenho do senador Ciro Nogueira, que já era esperado, especialmente pela estrutura de campanha, não é, Elivaldo? Exatamente, Nádia. É uma situação de certo conforto, por quê? Porque ruim é quando você está em cima, liderando, e tendência de queda. Mas para quem começou embaixo e vai crescendo, a tendência é de subir ainda mais. Portanto, não surpreende pela densidade de campanha, pela força da campanha do senador Ciro Nogueira. Então, ele hoje é o líder, ainda que empatado, tecnicamente, dentro da margem de erro, com o Wilson Martins. Mas vamos, assim, para resumir essa análise, Nádia, projetar o que nós teremos aí nessa reta final da campanha. Eu vejo aí uma disputa em aberta ainda pelas 2 vagas de senador e com possibilidades aí envolvendo diretamente Ciro Nogueira, numa situação melhor, já liderando, Wilson Martins, o ex-governador, Frank Aguiar estagnado, complicada a situação, porque foi o único que não teve nenhuma variação em relação à pesquisa anterior. Vejo com uma situação complicada a de Frank Aguiar, mas na disputa estão Marcelo Castro, com 15,4%, e o Robert Rios, apesar de estar na outra página, mas também experimentou um crescimento de 8 para 12 pontos percentuais. Marcelo Castro, por ser o candidato do governo e com apoio do PT, toda essa estrutura administrativa, terá pela frente uma condição favorável para seguir crescendo. O desafio é se esse crescimento que deve ocorrer, se será suficiente para chegar
exatamente no topo, ou chegar ali entre as duas vagas. Quem vai sobrar com esse potencial crescimento aí do candidato Marcelo Castro.